fala quando for. Tá, gravando, então estamos gravando. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Teia Cósmica. Eu sou Devatara, sua terapeuta de relacionamento e sexualidade. E hoje estou aqui com mais uma pessoa mega especial. Ó, vou até pegar uma cola porque o currículo é bem extenso, sabe? Ele, que é terapeuta, ele é especialista em hipnose, psicólogo, ele que dá aula em universidade, ele que também conduz uma empresa de hipnose terapia. Ele que é terapeuta através de hipnose, mitos e verdades, especialista em hipnose com diversas formações complementares. Eu não vou falar toda a formação, porque é muita formação. Ele que eu sou muito, muito, muito feliz dele estar aqui, porque a gente já passou uma jornada grande juntos. Rafael Sturt! Seja muito bem-vindo, Rafa! Obrigado pelo convite. Estou muito, muito feliz de você estar aqui, da gente poder falar sobre o seu trabalho, sobre a sua linha de trabalho dentro da psicologia, dentro da hipnose, a sua jornada. Seja é um prazer o convite. Bom que eu consegui um tempo, né? Tava adiando, né? Esse momento. A gente vai tirar o máximo aí desse momento para transformar uma coisa agradável. Que bom, Rafa, que bom que a gente conseguiu bater essa agenda. E eu quero que você comece falando aí sobre como começou essa jornada. Como que você saiu, assim, tipo, que você começou fazendo faculdade de educação física. Isso, educação física. Foi a sua primeira formação. E como que foi essa jornada de educação física para terapia, para psicologia, para depois se especializar em hipnose? Queria que você contasse a nossa jornada. Beleza, vamos lá. Meu nome é Rafael Sturt. Desde muito jovem começou essa vontade de trabalhar com hipnose, né? Só que quando você sai de uma realidade difícil, escola pública, você não tem muito acesso à informação. Era uma época onde você não tinha acesso à internet, por exemplo, como nós temos hoje, né? Então, o contato que eu tinha com hipnose era programas de TV. Diversas emissoras de TV mostravam aquela hipnose de entretenimento, onde você tinha até dúvida se aquilo era real ou não, era uma manifestação da mente ou algo combinado. E aquilo sempre me despertou curiosidade. Eu lembro que na época ainda passava no Fantástico aqueles... Tipo, tinha uns caras que passavam sobre paranormalidade, não tinha na época também? Exatamente. Porque até essa época, a hipnose ela era muito vinculada com paranormalidade. Uhum. Não tinha uma noção que se tratava de um ramo científico. Não tinha noção terapêutica, né? As pessoas que estavam no meio conheciam, mas ao senso comum não. E vendia-se como algo de paranormalidade, algo místico, né? Isso interessava ao meu ver. Porém, o tempo foi passando e eu sempre fui praticante de artes marciais. E assim como primeira formação pelas artes marciais, eu falei assim, eu devo fazer educação física, interessante. E dentro da faculdade de educação física, eu tive meu primeiro contato com a psicologia acadêmica. Porque na faculdade teve a grade de psicologia e aquilo foi me interessando. Eu tive uma professora chamada Bruna, que era uma moça muito inteligente, me cedeu alguns livros, me presenteou com alguns livros, na época sobre Freud, os casos de histerias de Freud, era uma coleção bem bacana. Uhum. Difícil tradução para o português, e ela me presenteou com algumas versões em português e outras em alemão. E eu tive a oportunidade de estar lendo, e aquilo despertou mais a minha curiosidade. Ao término da faculdade, aí eu fui buscar um pouquinho mais sobre o ramo. Aí foi um curso atrás de outro, né? Aí é um buraco sem fundo. E você falou aqui das artes marciais. Quais artes marciais que você introduziu e como ela no caso assim, de uma certa forma, te influenciou a seguir essa linha também? Então, eu comecei com Kung Fu, muito novo, né? Comecei com Kung Fu. Eu tinha mais ou menos 9 anos com a minha primeira experiência. Desde então, eu nunca parei, né? Então, do Kung Fu, eu fui pro Muay Thai, o boxe tailandês, treinei Taekwondo, uma outra arte marcial coreana, treinei o BJJ, né? O Brazilian Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu brasileiro. E por aí foi minha trajetória dentro das artes marciais. Isso acaba levando dentro da psicologia porque, em momentos de competição, você tem que lidar com a pressão, você tem que lidar com o ego, até mesmo dentro do tatame, você tem que lidar com o ego. Sempre vai ter alguém melhor que você. A questão de superar seus próprios limites, vencer a si mesmo. E aquele friozinho na barriga que até hoje, em momentos de competição, se vir a competir, acontece. Então o autocontrole ele está junto das artes marciais. Com o passar do tempo, dentro do estudo da psicologia e o estudo da hipnose, se tornou até uma ferramenta para que eu pudesse atuar especificamente com atletas. Então já fiz um trabalho bacana com atletas. Porque eu consegui relacionar as duas áreas.
Que massa. E você falou que você começou aí, os seus primeiros contatos foi ali com Freud. Freud tem essa cisão da hipnose, mas tem uma hora que ele para, né? Ele exclui, então ele fala que não vê muito... Ele para de trabalhar com hipnose, né? Exatamente. Jung, né, com a psicologia analítica, ele trabalha de forma indireta, no começo direta, depois indireta com hipnose, até o final de sua carreira. Já o Freud, ele tem uma ruptura com a hipnose no início da sua carreira, por ele acreditar que fosse muito invasiva. Tem diversas situações, histórias e mitos em relação a essa ruptura dele com a hipnose. Algumas pessoas defendem que era muito invasivo, ele não concordava, ele acreditava que essa invasão influenciava a pessoa de uma maneira da qual atrapalhava-se o livre-arbítrio. E tem pessoas que já acreditam que ele tinha dificuldade de levar o indivíduo ao transe, por diversos motivos. Talvez a gravidade da sua voz ela não tinha uma voz hipnótica, era uma voz muito grave. Tem isso, né? Também. Tem pessoas que falam que era pelo mau hálito, por ele fumar muito. Sim. Então tinha diversas histórias. Então, dentro dessas histórias, é difícil separar o que seria mito e o que seria real. Mas acontece essa ruptura sim. Porém, dentro da psicologia freudiana, você leva a determinadas reflexões que dentro da hipnose nós enxergamos como uma auto-hipnose, onde a pessoa chega a determinadas conclusões e muda a sua percepção dos fatos por si mesmo. Então é complicado qualquer forma de terapia ou até mesmo do dia a dia você se desvincular ao termo hipnose. Porque nós estamos entrando em hipnose a todo momento. Tem o celular, tem a televisão, Exatamente. Tem várias questões que a gente realmente entra em hipnose. Porque a hipnose, as pessoas acreditam que a hipnose é um estado alterado de consciência. E na verdade a hipnose não é só um estado alterado de consciência. A hipnose nada mais é que seu único sentido, pensa nos seus 5 sentidos, você isola um único sentido, esse sentido com extremo foco em uma determinada coisa e os outros sentidos periféricos reduzidos. Então, se você está olhando alguma coisa com uma determinada concentração absurda ao ponto de seus outros sentidos estarem reduzidos, você já está em estado de hipnose. Então, a hipnose é um sentido bem aguçado enquanto os outros estão reduzidos. E é por isso que quando a gente fala, por exemplo, você falou da artes marciais, né? Do tatame, quando a gente está ali, eu falo, quando eu estou no tatame, no Gil, é como se eu realmente estivesse ali, não digo em hipnose, mas em meditação, porque eu estou ali em presença, porque se eu der uma vacilada, eu vou me perder naquilo. Então, isso também é essa estado de hipnose. Exatamente. Estado presente. Uhum. Seus sentidos estão focados apenas naquilo. No caso ali é o tátil, né? Muitas vezes, por exemplo, você por ser praticante de jiu-jitsu, você não precisa da sua visão, você não precisa do seu olfato, você só precisa do quê? Sentir o seu corpo, a sensação. Então, às vezes, você de olho fechado, você chega a uma determinada posição dentro da sua arte marcial que pode te levar a ganhar uma luta ou a perder uma luta, apenas pelo sensorial corporal. Então, no início da luta, tudo bem, mas quando acontece o entrave, onde os dois competidores estão no chão buscando posições, você pode fechar os olhos. As posições vão surgir apenas pelo toque, pelo tato, pelo contato. Então, todos os seus sentidos estão reduzidos e o seu tátil está ali em foco. Então, estado de hipnose. Que legal. E, Rafa, fala um pouquinho mais para mim com relação a como, dentro da psicologia, qual segmento você trouxe ali? Você se especializou dentro da psicanálise, para falar mais pra gente ir encaminhando. Sim. O que acontece é que dentro da hipnose, por mais que possamos estudar a psicanálise freudiana, nós tendemos a ser mais psicologia analítica, mais Jung. Uhum. Por causa de algumas interpretações do Jung que batem mais com os conceitos de tratamento dentro de uma hipnoterapia, por exemplo. Né? Então, o Jung acaba sendo uma linha mais próxima do terapeuta. Isso não impede que o terapeuta use outras linhas diferentes, né? Lembrando que a hipnose é uma terapia alternativa. Sim, isso que eu ia falar, porque até mesmo dentro da psicologia tem várias linhas que não se conversam, né? Então, é por isso que é importante a gente saber da onde que vem a fonte para a gente saber que linha terapêutica que a gente vai seguir. Sim. Porque, assim, os métodos para levar ao transe hipnótico são diversos, né? Então, tem escolas russas, tem escolas europeias, escolas americanas, né? Então, pode ser, por exemplo, um método de Erickson, um método de David Hellman, pode ser um método mais clássico como Charcot. São diversos métodos de levar o indivíduo ao transe. Então, assim, cada profissional vai pegar a sua especialidade, ver um método que mais se assemelha ao seu trabalho, vai fazer desse método usual, e assim que a pessoa entrar no transe, toda a alegoria, todo o trabalho para fazer ancoragem, fazer gatilho e tudo mais, isso aí
Aí vai da especialidade de cada um. Tem uns que tendem a ser mais freudianos, tem outros que tendem a ser mais junguianos. Então, assim, isso vai do terapeuta. Por isso que é interessante dentro da hipnose ressaltar que por ser uma terapia alternativa, geralmente se trabalha ao mesmo tempo. Existe o profissional da psicologia, existe o clínico, né, o profissional da saúde, e existe o hipnoterapeuta trabalhando em conjunto. Quando se trabalha em conjunto, o resultado ele é muito melhor. Isso que eu acho que é interessante a gente poder diferenciar, porque às vezes as pessoas confundem muito esses papéis. Você consegue separar? Só para explicar melhor para quem está em casa. Isso, claro. Porque assim, o ser humano ele é uma junção de coisas. Existe a parte fisiológica, que é o corpo, né? Então, existem nossos órgãos, sistema respiratório, sistema circulatório. Então, às vezes a pessoa tem algum problema fisiológico ali que precisa do acompanhamento. Essa parte fisiológica é o médico que vai cuidar. Pode ser o clínico, pode ser o pneumologista, pode ser o pediatra, é o especialista que vai cuidar. Quando a doença já somatizou, a questão já cristalizou, já virou uma doença física ali. O emocional já foi por físico, então precisa tratar, tomar remédio. Exatamente. Enfim. Pode ser psicossomático, Sim. como pressurias, entre outras coisas, né? Ou pode ser uma doença grave que levou ao estado alterado psicológico. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela acaba descobrindo que ela está com câncer, a situação é fisiológica, porém isso vai desencadear um problema psicológico. Sim. Aí vamos usar dessa alegoria. O indivíduo ele descobre que ele tem câncer, ou ele é soro positivo, por exemplo. Esse indivíduo, ele descobrindo-se, ele acaba tendo uma alteração de consciência que pode levá-lo a um trauma. O clínico vai tratar o quê? A parte fisiológica. O psicólogo, ele vai trabalhar a parte psicológica. Só que as terapias alternativas, como o caso da hipnose, ela acaba sendo um adendo. É um fortificante, vamos dizer assim, das técnicas a serem trabalhadas para a questão da psique humana. Então, ele vai tratar lá a raiz do problema fisiológico, vai tratar a raiz do seu problema psicológico com a alternativa e o psicólogo. É interessante porque algumas pessoas, por exemplo, elas vão para a psiquiatria e elas começam a tomar remédios. Sim. Não importa qual seja ali o problema. O psiquiatra ele vai tratar com remédios porque a maioria dos problemas que ele vai identificar são problemas fisiológicos. Sim. Como a depressão. A depressão não é um problema somente psicológico, ele é fisiológico. Sim. Então, não é porque você está tratando com um psicólogo ou com hipnoterapia ou com qualquer outro profissional que você deve deixar o psiquiatra, que é a parte médica fisiológica. Sim. Então, as pessoas devem entender que para tudo existe um tratamento em equipe, conjugado. E o médico tem que saber que está passando no psicólogo, o psicólogo tem que saber que está passando no hipnoterapeuta e tudo mais. Tudo em conjunto vão dar bons frutos. Sim, né? Que eu ia falar que é a terapia eu ia falar de multidimensional, multidisciplinar. Multidisciplinar. Que a gente vai trabalhar ali, cada um no seu quadrado, mas para poder trabalhar de uma forma mais, eu falo, sistêmica do ser humano mesmo. E, Rafa, e dentro da escola que você atua, né? Dentro do seu... como que é o nome? Qual é o nome do grupo de vocês? Isso. Lá? Nós temos uma empresa, né? Que é a SS Hipnose Institute, que ela está aí desde 2014 no mercado, né? A nossa especialidade era apenas atendimento. Depois de um dado momento, nós começamos a idealizar um curso de formação. Legal. Aí nós criamos os cursos de formação e começamos a formar um grupo de alunos específicos. Legal. Nós dividimos aí em 2 cursos. A primeira fase do curso é o conhecimento sobre a hipnose e a hipnose de entretenimento, que seria levar a pessoa ao transe. E realizar alguns inícios de trabalho, não de terapia, tá? Mas o início de trabalho para conhecer a mente humana. E o segundo curso que é focado em terapia. Desculpa. E esse segundo curso já é focado em terapia mesmo. E esses cursos são cursos de quanto tempo, de duração? Como funciona? O curso de entretenimento, ele dura apenas 2 dias. E já o curso de hipnoterapia, ele vai variar das turmas que estamos trabalhando. Tá. E pessoal que forma com vocês, como que é esse processo? E como que você indica os atendimentos? Porque tem também o pessoal acha que também que é pastel, né? Que vai lá fazer uma sessão só. Eu falo, nunca é só uma sessão. Pode acontecer? Pode. Mas você também precisa... Eu falo que é uma caixinha de Pandora. E quando a gente está falando de hipnose, quando a gente está falando do inconsciente, às vezes a gente fala, eu quero trabalhar tal coisa. Mas quando você abre ali o inconsciente, começa a sair um monte de coisa ali. Então, você não sabe, às vezes... E às vezes você precisa de mais sessões para você realmente chegar
naquela questão que você quer trabalhar, né? Então, como que você trabalha com questão de sessões, métodos? Você desenvolve um método específico, uma linha de raciocínio para dar onde, né? Meio coach, da onde tá, para onde vou levar o cliente, o interagente, o paciente, sei lá como vocês chamam, que tem isso também, né? Cada um chama de um jeito. Isso. Perfeito. O termo paciente não estamos utilizando mais. Tá? Boa. Paramos de utilizar o termo paciente, por quê? Por causa da junta médica, né? Certo. Então, nós usamos o termo assistido. Assistido, boa. Isso. O assistido ou o cliente mesmo, certo? Tudo vai partir da anamnese. É feita essa anamnese. Boa. Descobre-se o que a pessoa quer tratar ou que nós identificamos como seja a fonte dos problemas. Lembrando que a hipnose, o objetivo dela não é tratar os sintomas, é tratar a raiz, né? Então, vamos identificar qual é essa raiz, que muitas vezes o assistido nem sabe qual é. Ele identifica os sintomas, mas não sabe qual é a raiz. Sim. A anamnese vai nos ajudar a entender um pouquinho mais esse processo. E através da anamnese, nós determinamos como vai ser feito o trabalho. Geralmente, o mínimo de 3 sessões. Boa. Mas eu creio, dentro de uma média, a experiência que eu tenho atuando na área, como eu falei para você desde 2014, a ideia ali é que varia de 3 a 12 sessões. Muito raro passar de 12 sessões, dependendo de qual seria o tratamento. Então, interessante isso, porque também traz um pouco mais de praticidade para as questões, né? Porque às vezes quando a gente está falando de terapia, a gente fica anos fazendo terapia e fica ali só enxugando gelo. Exatamente. E às vezes a gente precisa de algo mais prático para limpar mesmo ali aquele trauma, aquela questão, aquela crença instalada ali, que ficou ali reverberando, que não deixa, ou então faz a gente se sabotar lá na frente quando a gente está ali no nosso ponto máximo, digamos assim, a gente acaba se sabotando. Exatamente. O que eu costumo dizer é o seguinte, a terapia, ela realmente funciona quando você vê resultados. Né? Não tem como você ter o terapeuta de bolso. Todo momento tirar o terapeuta e resolver uma questão. É lógico que nós temos diversas questões a serem resolvidas, né? Então, às vezes você trata uma determinada situação, depois você vai buscar tratar uma ansiedade, né? Ou uma motivação para um trabalho específico, uma busca pessoal. Mas precisa sentir resultados. Muito importante isso. O resultado é resultado visível. Não é simplesmente eu estou bem do lado dessa pessoa. É simplesmente estar bem do lado de uma pessoa não significa que teve grandes melhoras. Significa que aquela companhia te traz conforto. Agora, quando você está sozinho diante do problema e você consegue resolver, consegue uma solução rápida, objetiva, é sinal que aquilo está dando resultado, está dando efeito. Hoje em dia, a maioria das pessoas procuram por coisas comuns, como ansiedade, ou motivação, ou coisas assim que por muitas pessoas é natural, mas que consegue influenciar o dia a dia de maneira negativa. Então, existem uns traumas difíceis de serem solucionados, existem uns traumas mais complexos, mas a maior procura são problemas corriqueiros do dia a dia. Sim, e tem essa questão também do quanto a gente acaba não tendo consciência do que está criando aquele comportamento. A gente não consegue. E falar em questão de comportamento, vocês trabalham com essa questão de PNL também? Como que é essas formações? Vocês também trabalham com a hipnose ericksoniana? Qual que são a linha que vocês seguem, assim? Muito interessante. Porque a PNL, a Programação Neurolinguística, ela nasce da hipnose clássica, né? Sim. Ela nasce da hipnose clássica e ela vai sendo fomentada, pensada de uma maneira mais funcional para o dia a dia e tempos atuais, né? Sim. Quando a gente fala, por exemplo, em terapia ericksoniana, nós estamos falando de Erickson, que foi um grande terapeuta, um grande hipnólogo, e desenvolveu suas próprias técnicas, seus próprios livros. Então, o que acontece? Quando se estuda dentro da hipnose, é importante ter uma abrangência muito grande. Por quê? Por exemplo, às vezes o método ericksoniano é muito bacana. Porém, você em uma determinada situação pode usar uma abordagem mais David Hellman, que é uma abordagem diferenciada. Então, é legal você ter um leque de ferramentas para que você possa usar essas ferramentas no seu devido modo. Eu falo isso. Dentro das nossas formações, nós passamos diversos métodos, né? Desde o clássico até os métodos mais modernos, para levar o indivíduo a um estado alterado de consciência, o famoso, né, corriqueiro transe. Então, existem diversos métodos que são utilizados. Então, isso vai depender de cada situação. Por exemplo, a gente faz um trabalho com tatuagem. Por exemplo, tatuagem sem dor, através da anestesia hipnótica. É uma metodologia. Aí você vai trabalhar, por exemplo, dentro do consultório dentário para uma extração de siso porque a pessoa possui alergia à substância anestésica. É uma outra metodologia.
Aí você vai no churrasco de amigos e fazer um entretenimento com as crianças. É uma outra metodologia. Aí você vai tratar a questão de um trauma de abuso infantil. É uma outra metodologia. Então, quanto maior número de ferramentas que você possui, você tem um direcionamento melhor, tanto na resolução do problema, do tratamento, quanto até mesmo para levar a pessoa a um estado alterado de consciência. Sem contar que cada ser humano possui uma janela de percepção diferente. Por exemplo, você pode ser mais visual. Sim. Você pode ser mais auditiva. Então, dependendo da metodologia, você consegue suprir essa necessidade do assistido. Sim. E é muito interessante você falar essa questão do abuso, né? Que eu estava conversando com você. Que quando eu iniciei os trabalhos, assim, os estudos dentro da hipnose, foi dentro quando eu tinha clínica de estética e eu trabalhava com emagrecimento. Então, uma das primeiras formações ele foi em coach, depois PNL, depois foi para um curso específico de hipnose para emagrecimento, para ajudar a pessoa ali a sair da compulsão alimentar, enfim. E nisso eu tive uma situação muito delicada para mim, que foi uma hipnose para parar de tomar refrigerante, onde a técnica era squash, onde você vai pegando e vai diminuindo ali, fazendo ficar cada vez mais menor ali e tal. Só sei que eu fui quando a pessoa virou para mim e falou para mim ir pro lugar e ter nojo da situação, no caso do refrigerante, aquele momento, a frase, eu lembro que o comando que ele deu é: o que você tem mais nojo? Não foi uma frase fechada, assim, do tipo, finge que é algo fedorento, né? Então, a frase foi: o que você tem mais nojo? Eu fui automaticamente para a cena do pós-abuso. Não foi nem pra cena do abuso, foi pra cena que eu estava no banheiro, me lavando, me esfregando com bucha vegetal, que eu estava com nojo de mim. Tinha acabado de passar pelo processo de abuso, e eu estava com muito nojo. E eu fiquei ali, imprintada, literalmente naquele lugar. Então, toda vez que eu vi uma Coca-Cola, eu começava a me coçar. Eu podia estar no restaurante, se alguém do lado abrisse uma Coca-Cola, eu começava a passar mal. E aquilo me deu um gatilho muito forte, porque quando eu fui conversar com um profissional que fez, ele falava que era meu ego. Era eu que não queria parar de tomar refrigerante, por isso que eu tava com aquilo. Depois disso eu engordei mais ainda, porque aí tive puta efeito rebote. Minha pele, eu fiquei toda machucada, porque eu comecei a sair feridas, umas feridas, umas crateras mesmo no meu corpo. Só que aí depois que eu fui conseguir trabalhar e curar, depois de uns 3 anos que eu fui trabalhar através de hipnose também, mas isso é algo muito sério, eu acho, né? Porque assim, eu não me liguei que depois as minhas feridas eram por causa desse processo que eu fiz que não deu certo. Eu realmente acreditei que eu era a sem noção que queria tomar refrigerante, sabe? Assim, então, foi muito difícil para mim. Interessantíssimo o que você falou. É uma deixa importante para falar um pouquinho sobre a hipnoterapia. Com todo respeito ao profissional que aplicou as técnicas a você, mas ele cometeu algumas falhas, tá? E essas falhas, elas... para trabalhar com pessoas, você tem que ter um protocolo de falha zero. Você está lidando com vidas, com o ser humano. Para lidar com o ser humano, você tem que agir com total respeito e prudência, porque cada ser humano é uma caixinha de informações. Se você não tiver um conhecimento sobre a caixinha individual de cada um, você pode ter problemas. No seu caso, pela história a ser contada, quando usou o termo nojo, você vinculou a uma péssima experiência que você teve, uma ancoragem negativa de nojo no passado, que levou a uma abreação. O que é a abreação? Isso foi discutido por Freud na sua carreira, que é um estado no qual a pessoa, em estado hipnótico, cai em um determinado trauma e isso transborda. Foi isso que aconteceu com você. Sim. E ao decorrer do processo, você criou o quê? A ancoragem desse local ruim, onde você sentiu nojo, porém, você também conseguiu, através desse tipo de trabalho que foi realizado, criar um gatilho que te levava a esse local. E o gatilho que te levava a esse local era o refrigerante. Sim. Então, toda vez que você olhava o refrigerante, ele te levava àquele momento de nojo. Aquele momento de nojo foi o momento com o qual você teve um abuso infantil. Exatamente. Então, foi a imperícia do profissional a lidar com isso. Qual que é o problema que nós observamos muito hoje? Como está tudo assim, fácil acesso na mídia, você olha diversos cursos aí de 2 dias para formar hipnoterapeuta. Sim. Online. Sim. Ou presencial. Se você não conhece a estrutura mental do ser humano, você não conhece as diversas formas de tratamento, você não conhece como se enraiza um trauma, você não conhece diversas formas de você lidar com esses traumas, se você não conhece nem o que é uma abreação, quem dirá em 2 dias uma pessoa totalmente leiga se torna um terapeuta, né? Exatamente. Então, um psicoterapeuta, ele não precisa de uma formação de psicologia hoje na atualidade. São diversas formações que te habilitam a ser um psicoterapeuta. Sim.
2 dias, para uma pessoa que não conhece nada do funcionamento do que é um subconsciente, o que é o inconsciente, o que é o consciente, o fator crítico, como existem as ancoragens positivas na sua mente e as negativas. Se a pessoa não conhece nada sobre essa estrutura mental, em 2 dias ela não vai conseguir lidar com um trauma desse. Pelo contrário, ela pode enraizar, pode ancorar um quadro novo, um traumático naquele indivíduo. Sim. Foi o que aconteceu com você. Então, assim, a palavra para você, nojo, despertou uma coisa repugnável na qual você havia passado. Acontece isso no entretenimento. Teve um caso de um profissional trabalhando dentro de um teatro que ele chamou a galera, levou a galera ao transe ali diante da plateia, e o palco ele tinha de 4 a 6 metros de altura. E um dos assistidos que estavam em transe, ele era um nadador profissional. Ninguém sabia, porque não foi feito o quê? O pré-talk, não conversou antes sobre o que estava acontecendo, não foi feita a anamnese, exatamente. Então, ele foi sugestionado que na frente dele havia uma piscina. Ele pulou do palco de frente. Paramédico, hospital e tudo mais. Por quê? Porque ele pulou de uma forma... Exatamente. Ele pulou do palco como se tivesse uma piscina à sua frente. Foi o quê? Falta de preparo do profissional a lidar com a situação. Então, quando você lida com vidas, com a mente humana, não importa qual seja a atuação, lidou com vidas, você tem que ter um respeito, você tem que ter um cuidado. E quando você vai para uma coisa profunda e subjetiva, que é a mente humana, não é uma coisa concreta, é subjetivo. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. É muito bom que você achou um bom profissional que depois conseguiu sanar esse problema. Mas o que aconteceu com você é normal acontecer com as pessoas que buscam, sem ter o conhecimento se aquele é ou não um bom profissional de atuação. Então aí a gente entra em 2 lugares. Que eu sempre, quando alguém me procura para fazer hipnose, ou até regressão, que o pessoal procura muito regressão, essas coisas, que eu quero saber, mas você quer saber para quê? Eu sempre faço uma boa anamnese para entender, porque às vezes a pessoa quer uma sessão única. Eu falei, não é assim. Sim. Né? Precisa desenvolver, a gente precisa trabalhar tudo isso. Porque, que nem eu falo, toma esse cuidado porque a gente não sabe o que vai, para o inconsciente vai levar a gente. Às vezes a gente acha que é só uma coisinha e o negócio vai muito, 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 muito além, assim. Tipo, é só a pontinha desse iceberg, literalmente. Exatamente. E assim, quando a gente fala, por exemplo, que nem a TVP, né? O caso da regressão. É interessante que as pessoas associam a TVP, nós somos TVP ou RVP, tem diversas nomenclaturas. Existem 2 vertentes. Aqueles que acreditam na questão espiritual, religiosa, crença. Sim. E aquele científico metodológico, né? Lembrando que a hipnose é totalmente científica, é provado cientificamente, tá? É usual em a grande maioria dos países do planeta. Eles têm um hábito de utilizar a hipnose dentro dos seus protocolos de tratamento. Porém, quando falamos em terapia de vidas passadas, ou TVP, ou regressão, é interessante que algumas pessoas acreditam que aquilo tem vertente religiosa, outros acreditam que são nada mais que arquétipos ou alegorias criadas pela própria mente para explicar traumas ou questões específicas do indivíduo. Então, o profissional ele tem que ter essa noção. Sim. Né? Você consegue trabalhar TVP com uma pessoa, com um ateu? Consegue. Você consegue trabalhar TVP com um cristão? Consegue. Você consegue trabalhar TVP com um budista? Consegue. Com um judeu? Consegue. Você consegue trabalhar com qualquer pessoa, desde que você respeite a crença de cada um. Seu objetivo é sanar o problema. Não importa como ele vai interpretar que esse problema foi sanado. Se ele acredita que ele caiu uma vida passada, ele resolveu na vida passada dele a situação X e Y, parabéns, você resolveu o problema? Missão cumprida. Se ele acha que a mente dele criou uma alegoria, arquétipos para discutir um trauma, um problema de infância, através de alegorias, parabéns, também resolveu o problema? Perfeito. Então, o terapeuta ele não deve trabalhar com crenças, ele deve respeitar todas as crenças. Nós vivemos em um país laico e, tirando a questão cultural do nosso país, nós devemos respeitar todos os povos por questão de ética e moral. Né? Então, a interpretação é individual de cada um. Então, eu sou... Apesar de ter feito muitos cursos, mas como eu tive experiências delicadas, né? Então eu estou muito cuidado no atendimento. Exatamente por causa dessas questões de cuidado e meu medo tem pessoas que somem.
Somem no sentido assim, não dá conta do conteúdo e depois não quer mais olhar para aquilo. Já tive pessoas de, por exemplo, de fazer trabalho de hipnose e a pessoa... Quando vai olhar para a compulsão, é porque é o quê? A pessoa passou fome na infância, e aí tem todo um gatilho ali, e aí ela compensa aquilo comendo hoje, porque hoje já tem em abundância. E aí, só que aí aquilo recai o quê? Um trauma nela, do que, tipo assim, dessa escassez, daquela dor. E às vezes ela não quer olhar para isso, ou ressignificar, ou traz memórias muito, muito, muito doloridas para ela, que aí a gente precisa de mais sessões para poder ressignificar. Exatamente. Porque assim, quando a gente lida com o ser humano, como foi dito, cada caso é um caso. Então cada caso é um caso. Trata uma compulsão alimentar com o indivíduo X, o Y, totalmente diferente. Nunca você vai encontrar um caso igual a outro. Então por isso que tem que ter um ferramental muito bom, porque as metodologias mudam de última hora. Porque você vai ver, poxa, esse protocolo não está funcionando com esse indivíduo. Eu preciso mudar, preciso um protocolo Y, porque eu vou conseguir melhores resultados. Então esse é o segredo, né? É você saber levar a individualidade. Não lidamos com máquinas, mas com seres humanos, né? E a pessoa também tem que entender que todo tratamento, toda busca é um autoconhecimento. Então você vai esbarrar em coisas que você vai achar negativas. Porém, é preciso para a solução dos problemas esbarrar nessas coisas. Eu falo, ainda mais estou lidando bastante com isso, é lidar com o desconforto. Porque para fazer terapia, a gente precisa ter coragem, porque a gente vai mexer com coisas que é desconfortáveis. Porque, de uma certa forma, o nosso consciente, né, ele recalcou várias coisas para poder dar conta da vida aqui. Então, para você mudar coisas que você não está conseguindo, você vai ter que mudar comportamento, vai ter que mudar companhia, maneira de pensar. E para isso é o quê? Lidar com o desconforto, né? O desconforto de fazer aquilo. E uma coisa que você trouxe também que eu achei muito interessante, muito importante e relevante, é a questão das crenças religiosas. Porque muitas vezes a pessoa breca ali na crença religiosa e deixa de procurar uma terapia ou fica ali muito... E eu gosto muito dessa questão do arquétipo, porque não é o certo e o errado. A gente não está falando de religião, a gente está falando aqui o que aquilo representa para a pessoa, dentro da crença dela. E aí você trabalha todo aquele significado. Independente de ser certo ou errado, cada um na sua. O processo de cura, perfeito, né? O processo de cura, ele é individual, né? Então, assim, por mais que alguém te ofereça a cura, eu digo na área médica, né? Não digo nem na questão psicológica. Uhum. Porque você vai até o médico para que ele propicie a cura a você. Então, você está indo buscando. Se o médico pede para você tomar esse medicamento, aquele medicamento, evitar de comer isso, praticar atividade física, ele está te dando um mapa do tesouro, mas quem vai seguir esse mapa é você. É um protocolo, ele está te dando, né, que você falou, literalmente. E o terapeuta é a mesma coisa. O terapeuta ele não vai curar você, mas ele vai te dar caminhos para que você se torne um ser humano melhor. Então, você precisa ter a mente aberta para essas mudanças. A questão que eu falo muito para o assistido é assim: se você repetir tudo o que você fazia até agora, você vai ter os mesmos resultados que você teve até esse momento. Exatamente. Então você precisa de mudanças. E essas mudanças que eu estarei propondo são mudanças que vão mudar a sua vida. De que maneira? Positiva, para que você possa alcançar melhor os seus objetivos, para que você possa se tornar um ser humano melhor, para que você consiga, depois de se tornar um ser humano melhor, espalhar essa sensação de alegria, de amor ao próximo àqueles que estão à sua volta. Então é muito importante isso, que você esteja bem para que você possa espalhar para as pessoas que você ama essa mesma sensação. Então quando você melhora como ser humano, você também melhora aquelas pessoas que estão à sua volta. Então é importante entender que essa teia de interdependência é muito importante. É isso que você trouxe também, acho muito relevante, porque é uma teia realmente, né? Quando a gente se cura, quando a gente se trabalha, a gente vai de uma certa forma consciente ou inconsciente, nem se for para parar de brigar às vezes, você fala assim, não vou nem entrar nesse atrito porque já entendi que é um sistema particular da pessoa ali, né? E aí você já criou um problema menos na sua vida, e aí o seu comportamento também começa a falar assim, nossa, a pessoa tá diferente, então o que eu posso fazer? Né? E começava realmente cada um buscando ali a sua melhoria, que eu acho que esse é o grande momento que a gente está tendo hoje, que a gente fala, né? Que hoje, pelo menos, se fala mais sobre isso. Hoje a gente está nessa busca, cada um no seu lugar. Mas antigamente, vamos lá, 20 anos atrás, se hoje ainda tem preconceito, imagina 20 anos atrás. Então, quando a gente está falando de pais, nossos pais mesmo, eles não, hoje
que eles estão, né? Quem tem ainda tá buscando ali, talvez, se olhar, se trabalhar, que nem agora, não. E a gente não. Então, a gente tem eu falo assim, essa obrigação mesmo de se trabalhar pra gente não passar pros próximos. Para as próximas gerações ter mais essa escolha de poder se trabalhar, se olhar de uma forma mais rica, né? Então, eu vejo a sociedade hoje com acesso a muita informação. Porém, o básico, que é o conviver, fica muito de lado, né? Então, você vê isso muito em relacionamentos, né? Então, quando se trata de relacionamentos, pode ser relacionamento irmãos, pais e filhos, ou até conjugal. Existe a necessidade, em alguns seres humanos, de mostrar para o outro que ele está certo. Nossa, sim. E assim, necessidade do quê? Sim. Então, eu acho que o nosso maior inimigo social hoje em dia está sendo o ego. As pessoas enfrentam hoje, todo momento, situações que dariam para ser contornadas de maneira tranquila, amorosa, com respeito, conseguindo ponderar suas palavras de uma maneira que você não ofendesse o outro. Mas hoje, as pessoas adoram defender ideias, conceitos, opiniões, até de coisas banais do dia a dia, com a ideia de mostrar que dominam um determinado tema, dominam aquele conhecimento, têm razão sobre algo. E isso vai causando os pequenos conflitos, até mesmo no próprio lar, né? Sim. Você vê a dificuldade muito grande apenas de olhar e falar assim, desculpa, né? Então eu falo assim, pensando em relacionamento, né? Cônjuge. Às vezes apenas um abraço, um eu te amo, resolveria 90% do problema. Sim. Só que a pessoa tem dificuldade apenas de expor o que realmente ela sente. E até mesmo suas vulnerabilidades, seus desejos, suas expectativas dentro da relação. Já que você trouxe essa questão de relacionamento também, e como a gente fala bastante sobre relacionamento aqui no canal, o que você acha, assim, porque assim, eu tenho trabalhado duas questões, né? Uma que quando um do casal busca terapia ou busca se trabalhar, recalca ali, trabalha, expande, tipo, bate no companheiro, de às vezes eu não querer expandir, de não querer trabalhar também, e tem problema. Mas como que hoje eles trabalham com vocês, assim, tipo, vai bastante casais buscando, como que é, assim, que vocês, assim, trabalham hoje? Tem buscando traumas porque tem vários tipos de problema, né, dentro das relações, mas eu queria saber se chega pra vocês essa questão, assim, de demanda de relacionamento, de, né, só escolher cara casado, sei lá, acontece de tudo, né, então... Sim. Bastante. Por quê? O ser humano, ele, hoje em dia, não tem como não viver em sociedade, né? Nós vivemos em sociedade. Sim. E você está constantemente sendo bombardeado por conceitos sociais que vão moldando não só o seu caráter, mas seus gostos peculiares, seus gostos particulares. Sim. E o que bombardeia, muitas vezes, um indivíduo no casal, não é o mesmo que bombardeia o segundo. Sim. Então começa a ocorrer o quê? Gostos e vontades diferentes. Sim. Então você vai criando, ao decorrer do tempo, certas manias, gostos, desejos, vontades que são diferentes, divergentes em relação ao casal. Sim. Como lidar com isso? Começa a acontecer os primeiros conflitos, né? Então, como lidar com esses conflitos? É importante que as pessoas entendam que o conviver é uma briga constante com o seu próprio eu. Sim. Com o seu próprio ego. Sim. Você deve entender que o diferente não significa errado. O diferente não significa ruim. Sim. O diferente é simplesmente diferente. Sim. Então as pessoas têm dificuldade de acordar as coisas. De chegar e falar assim, eu pretendo isso, você pretende aquilo, eu acho isso, você acha aquilo, e está tudo bem. É difícil as pessoas entenderem que não existem pessoas iguais. O maior problema do ser humano é querer buscar um cônjuge igual a si. É impossível. É impossível alguém que vai gostar de 100% do que você gosta, vai fazer 100% do que você faz. E se tiver qual é o crescimento de uma certa forma? Você não consegue crescer, exatamente. Então essas diferenças vão fazer com que você evolua como ser humano. Desde que essas diferenças não fujam com a ética e com a moral, claro. Né? Sim. Então onde há o respeito entre as pessoas, onde não há agressão física, onde não há agressão verbal. Né? Então onde existe o respeito, tudo bem. Aí existem acordos. Agora quando passa-se desse limite do respeito, aí as negociações começam a ser conflitantes. Tem momentos que nós sabemos que tem como se resgatar esse relacionamento, Sim. mas tem momentos que nós sabemos que não tem mais como resgatar. A questão é, você está feliz? Não. Por quê? Você está feliz? Estou. Por quê? É buscar o porquê das coisas. Sim. E assim, quando se trata de um relacionamento onde existe um filho,
né, um fruto dessa união, Sim. se torna mais difícil a resolução dos problemas. Sim. Porque o pensamento vem sempre no terceiro, que é o fruto dessa relação, que é o filho. Então também acontecem determinados conflitos. Então é interessante ter essa troca. E as pessoas buscam muito, muito. Às vezes eu acho engraçado que buscam o terapeuta para situações que seriam facilmente resolvidas se o casal simplesmente conversasse. Super acredito. E eu percebo também nos meus próprios atendimentos, às vezes, quando você começa a trabalhar ou a questão, ou o que ligou a pessoa naquela pessoa, naquele relacionamento, e você começa realmente a trabalhar o autoconhecimento dela e virar as chavinhas, se desconecta, acaba tendo que não digo tendo que se separar, ou tem que fazer um movimento muito grande, mas desconecta aquilo que ligava nela. Porque ela teve essa consciência do que ligava ela, era uma carência, uma projeção, enfim, um trabalho ali no inconsciente do pai, enfim. Então, mas quando você traz essa consciência, desconecta, como se fosse tipo uma libertação daquela prisão, daquele relacionamento que não era saudável para ela. E acontece até mesmo na própria evolução, né? Você olha casais que estão muito tempo juntos, por exemplo. Às vezes se conhecem muito novo, a moça, o rapaz, não importa qual seja, começa a estudar muito, começa a decolar no mercado de trabalho, o relacionamento acaba. Isso acontece muito também. Por quê? A pessoa ela começa a ter novas descobertas, conhecer novas pessoas. E isso vai fazendo com que ela amadureça mentalmente de uma forma diferente àquela o cônjuge do qual está junto. Uhum. Então, assim, ali começa a surgir enfrentamentos. Então, o relacionamento ele tende a dar certo quando as duas pessoas são bem esforçadas em relação ao autodesenvolvimento. Sim. Então, assim, quando você busca evoluir como ser humano, automaticamente, aqueles que estão à sua volta vão se sentir bem. Sim. Quando um busca o autodesenvolvimento e o outro não, começa a ter enfrentamentos. Então, muitos problemas são como este. Ou sem contar outros que a gente cai em questão do senso comum, né? Tem algumas pessoas que não aceitam que o cônjuge ganhe mais que eles, né? Acontece muito isso em relacionamento heterossexual, onde o homem não aceita que a mulher tem um salário superior ao dele, começa a ter enfrentamentos. Acontece muito isso hoje em dia. E é uma falta de percepção, né? Poxa, a pessoa tem que buscar seu desenvolvimento pessoal. Não importa qual é a faixa salarial do outro. Se você está evoluindo, se você é esforçado, parabéns. Então, essas comparações dentro do relacionamento são muito conflitantes. Sim, e você trouxe um ponto que eu acho muito interessante, que acontece muito, que é quando você começa a desenvolver, seja espiritualmente, seja academicamente, e você começa a expandir o seu repertório, sua consciência, e você começa a olhar para o relacionamento, olhar para a pessoa que está do seu lado, olhar para os problemas em si, a forma de você solucionar, lidar com o problema muda, e aí você começa, não faz mais sentido, você começa a se questionar realmente, você trouxe muito isso. E ou a outra pessoa, do cônjuge, começa a crescer junto, começa a expandir também, começa a entrar numa sinergia, ou então realmente há esse romper. Porque passa a não fazer mais sentido. Aquilo que ligava, aquilo que estava falando, aquilo que ligava lá no começo da relação não tem mais essa liga. E simplesmente se dissolve mesmo essa relação. E é isso que foi a importância que eu falo que são dos valores. Se o casal não tem valores claros e esses valores não são validados, porque quando a gente fala, a pessoa vai mudando, vai se expandindo, os valores também vão mudando. Vai criando, vai dizer, nossa, isso aqui que era importante para mim hoje, eu vejo que talvez não seja mais tão importante. Será que isso ainda é importante pra gente como casal? Vamos olhar pra isso também? Então, que eu falo assim, que precisa olhar, precisa ter conversas difíceis. Isso. Pra trazer essa relação, assim, pra trazer maturidade pra essa relação. Com certeza, porque assim, o relacionamento ele sempre começa com o primeiro passo, que é o fisiológico, né? Essa pessoa é bonita, essa pessoa é atraente. A gente tem que entender que isso é cultural. Uhum. Né? Salvo engano, algumas situações que você convive com a pessoa há muito tempo e acontece um interesse. Porém, existe a atração fisiológica. E depois vem um estar bem. Nossa, essa pessoa ela fala coisas boas, ela fala coisas que me agradam. Porém, esse é o momento da conquista. Isso faz parte de qualquer espécie de primata. Isso, eu vou mais além. Qualquer mamífero, ele conquista. Até dentro das aves, você vê o pavão, ele conquista. Uhum. Então, no momento que você está conhecendo a outra pessoa, ela não vai mostrar os defeitos. Vai mostrar ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. Vai falar o que você quer ouvir. Sedução, né? Vai falar o que você quer ouvir, vai ter os mesmos gostos que você.
vai estar sempre arrumada e bem vestida. Então, aquele momento da conquista é tudo maravilhoso. Com o passar do tempo, isso não vai existir mais. As pessoas envelhecem, as pessoas engordam, as pessoas nem todos os dias estão bem vestidas, as pessoas ficam doentes, adoecem. E as pessoas começam a mostrar os seus defeitos. Ou melhor, as suas características que para o cônjuge é defeito. Nem sempre é. Mas para o cônjuge, ela não aceita aquilo, ele não aceita aquilo e vice-versa. Então começa a ter esses enfrentamentos. Então é muito importante que sempre no final de grandes relacionamentos, aquelas pessoas que estão há 60 anos juntos, 50 anos juntos, o que perdurou? A amizade, o respeito. E o segredo daquilo sempre vai ser o diálogo aberto entre os dois. Onde existe o diálogo, existe o sucesso. A partir do momento que você não pode expor mais os seus gostos porque ele é conflitante, você não pode mais mostrar as suas ações porque é conflitante, é sinal que as coisas não estão boas. Por mais que seja tudo tranquilo dentro de casa, mas se você está sendo obrigado a esconder alguma coisa para que a coisa esteja bem, algo está errado. Então é importante que esteja esse diálogo aberto. O cônjuge, ele deve entender que ele é o seu melhor amigo, está dentro de casa, junto com você. Se você não puder falar tudo o que você sente, tudo o que você acha, todos os seus desejos, todas as suas vontades, então ele não é o seu melhor amigo. E se ele não é seu melhor amigo, então você está levando uma pessoa que não é seu melhor amigo para partilhar da mesma cama que você? Sim. Para comer no mesmo prato que você? Então algo está errado. Então é importante essa concepção. Quando existe essa troca, há sucesso. Sim. E é muito louco, né? Como as pessoas estão perdendo mesmo essa questão do que é importante nas relações. E só curiosidade aqui também, já que a gente falou essa questão da sedução e que é comercial. O pessoal procura, no caso, pra seduzir, pra tipo, como modo. Uma vez aconteceu comigo, eu falei, cara, esse cara tá usando técnica de hipnose comigo. E só que eu sabia, eu falei assim, mano, é sério isso? Tipo, sabe, num rolê. Eu falei assim, não acredito. Mas e acontece? Como que é? Como, vocês chegam a dar algum curso específico ou você já fala assim, não, isso aqui já é muito invasivo, não faz sentido? Porque na internet vende de tudo. Né? Então, o que você falou é interessante. Tem algumas pessoas que até vendem esses cursos de sedução. Nós não trabalhamos com isso. Somos totalmente contra esse tipo de prática. Porque, sim, as técnicas, principalmente da hipnose clássica ou da hipnose não verbal, mais moderna, elas vão potencializar esse tipo de coisa. Tomar muito cuidado em relação a isso. Por isso a gente tem um filtro para quem vai fazer os nossos cursos. A gente olha bem, vê o perfil, analisa, bate um papo, para depois adentrar esses cursos. Porque é uma ferramenta muito poderosa que você vai entregar para uma pessoa que muitas vezes você não tem o conhecimento para qual vai ser o uso. Total. Mas sim, como foi dito no início, estamos lidando com seres humanos. Então, a partir do momento que a sua busca é uma busca individual, egocêntrica, onde você busca o poder individual sem pensar no bem comum, sem pensar na sociedade, essa pessoa acaba não se enquadrando no nosso perfil de pensamento e trabalho. Porque a nossa ideia é usar a ferramenta da hipnose para transformar o mundo em um local melhor. Para que as pessoas possam se entender, possam se animar, possam animar o seu colega com uma prática lúdica ou possa futuramente, como um terapeuta, estar auxiliando pessoas que passaram por coisas traumáticas. Agora, quando entra nessa área, conquista ou vendas, né? Vendas tem bastante vendas também. Usa muito. Muito. Então, vendas e conquista é um objetivo pequeno em vista do tamanho da ferramenta. Sim. Então, cuidado tem que se ter. Mas tem pessoas que vendem esses cursos assim. Funciona. Só que é aquilo. Pra quê? Pra quê? A troca do quê? Sim. Engraçado, entre os terapeutas que nós falamos assim, muitos profissionais acabam perdendo o casamento quando entram na área. Por causa disso. Porque o casamento é um casamento onde não existe união, onde não existe o respeito, e o indivíduo começa a usar dessas técnicas nos seus momentos de badalação por aí para fazer coisas erradas. Então, às vezes, estraga uma família linda, simplesmente porque o ego falou mais do que a ética profissional. Então, cuidado que nós temos que ter muito grande em relação a isso. Principalmente com nós que estamos bastante tempo na caminhada, já entendemos como que funciona. Então, mas no começo, esses novos alunos, é uma briga constante. Nossa, você falou do começo, né? Quando a gente começa, realmente, você tem um deslumbre muito grande nessa linha da terapia, né? Você tem um lugar, assim, de tipo...
de endeusar o terapeuta, de falar, nossa, agora, que você falou, sou curador. E aí, quando você entende, não, que a gente não tá curando nada, que a gente é só um facilitador, Exatamente. a gente sai desse lugar de ego. Mas quando a gente tá falando com hipnose, porque, assim, é muito lindo, eu falo assim, quando você fala assim, nossa, a pessoa, agora eu lembro meu pai, quando fez o curso, lá atrás, ele ainda era vivo, óbvio, ele conseguiu parar de gaguejar, meu pai era gago. Então, no processo de hipnose, ele voltou a falar, assim, começou a falar bem melhor, assim. Então, assim, você vê curas maravilhosas, muito incríveis. Só que, ao mesmo tempo, tem esse momento de, cara, do ego mesmo, o terapeuta, de não se terapeutizar, também no sentido de não buscar desenvolver como pessoa, como ser humano e projetar no seu paciente ali as suas questões. Então, realmente, eu falo que é o ego, o nosso ego tem que ser muito trabalhado para a gente poder realmente conduzir de uma forma saudável os nossos pacientes, interagentes, clientes, porque realmente é o que faz a diferença na jornada, porque é tão assim... Eles veem uma vulnerabilidade tão grande confiando na gente, numa expectativa de já tentou tudo, agora eu tô aqui abrindo as minhas feridas para você. Então eu acho de uma sacanagem mesmo, sabe? Assim, uma falta de responsabilidade. E é normal você observar que o ser humano ele sempre vai buscar a resolução dos problemas em outros. Sim. Então, você como terapeuta, você chega na situação na qual o assistido ele vai olhar para você como sendo uma pessoa ausente de problemas. Sim, também. E você nunca vai transparecer os seus próprios problemas. Claro, né? A gente tem uma vida como qualquer outro ser humano. E o terapeuta ele começa a absorver isso. Começa a se achar um super-herói. Super-herói, né? bem Então, isso. eu até brinco com alguns alunos dos nossos cursos, grandes poderes igual a grandes responsabilidades. Verdade. Então, é uma frase de um super-herói e que calha bem a nós, que trabalhamos com a mente humana. Porque você tem novas ferramentas. Então, você tem responsabilidade com essas ferramentas. Então, você está usando elas a que ponto? Para quê? Com que objetivo? Isso é muito importante. E eu acho que, ainda mais uma sociedade na qual é muito superficial hoje em dia, onde a aparência, onde as buscas são individuais, né? Muito individualistas, nós temos que tomar muito cuidado. Existem alguns estados, em alguns países pelo mundo, na qual a hipnose foi proibida justamente por uma índole do uso. Né? Então, é comum, de maneira conversacional, o indivíduo induzir o outro a coisas que fogem ali do que seria o correto dentro da sociedade. Então, o cuidado que temos que ter em relação a essas ferramentas é tremendo. E é engraçado que hoje com a internet as pessoas têm acesso a essas ferramentas. Não sabem usar direito, mas têm acesso a essas ferramentas. Então, é muito cuidado tanto dos professores que ensinam, quanto dos alunos que estão aprendendo, quanto do curioso que busca, às vezes, um profissional que não está bem assim, estruturado para um tratamento, ou para uma conversa, ou para uma simples prática. E aí começa a surgir essas raízes de problemas. Sim. E você trouxe também, como você é uma pessoa, que eu sei que você é bem viajado, que você já foi para vários lugares, e você trouxe essa questão em outros países. E como que é essa questão da terapia? Porque eu sei, assim, a cultura do Brasil é bem, que você falou, a gente vem de uma cultura muito mistificada e tal. Mas e nos outros países, assim? Como que é esse olhar? Qual que é o país, digamos assim, vamos fazer a pergunta mais fechada. Qual é o país que tem um olhar mais específico para esse lugar da terapia, da hipnose, que valoriza esse lugar do inconsciente, do consciente, da mente mesmo? Que você fala assim, não, esse país é um país de referência. Então, interessante, porque assim, a hipnose, historicamente, ela aconteceu em todos os povos, né? Dentro das manifestações indígenas e antigas. Por exemplo, você tem templos de hipnos na Grécia, né? Então, já se trabalhava supostas, tá? Estou dizendo supostas curas através do estado sonambúlico, na qual a pessoa estava em estado de sono. Nós temos aí templos no Egito e tudo mais. Então, todas as culturas trabalharam de uma determinada forma. Só que ela vai começar a cair no ramo científico lá depois do Iluminismo, né? O Iluminismo começa a trabalhar as coisas de maneira científica e isso se expande de uma maneira grandiosa, principalmente na Europa. Então, na Europa, ali, o centro do conhecimento, que seria a França, depois a Inglaterra e tudo mais, aquele local que era o centro do conhecimento, ela se expande. Tanto que os grandes psicólogos ou criadores da psicologia moderna, nós sabemos que vieram ali, né, desse eurocentrismo, daquele centro da Europa, e ele migra para outros locais, chega nos Estados Unidos. Então, assim, hoje, eu digo que aquele miolinho da Europa e os Estados Unidos são locais onde tem um olhar científico para o fenômeno da hipnose.
Então, Nos Estados Unidos também. tem um olhar bem científico. Nós tivemos bons profissionais lá que atuaram na área e criaram métodos fabulosos. Então, assim, temos bons profissionais. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, América do Sul, nós já temos a interpretação já pautada muito na espiritualidade. As pessoas não conseguem olhar com aquele olhar científico. Então a gente Tem um ainda olhar mais místico. místico, a gente tem essa cultura. Quando cai na região também da África, a mesma coisa. Temos aquela questão mais mística. Na Ásia também a questão mais mística, né? Na Ásia, a terapia ela é trabalhada de uma maneira um pouquinho diferente. Por quê? Eles têm uma cultura muito diferente da nossa. Então, eles conseguem chegar à resolução de problemas através da própria reflexão. Então, eles têm um nível de autoconhecimento que eles conseguem resolver muitos seus problemas sozinhos, vamos dizer assim, né? Chegam às suas conclusões através dos seus próprios métodos. Porém, existem terapeutas, existem pessoas que precisam de tratamento, claro, como qualquer local, né? Só que as metodologias às vezes fogem, por exemplo, da hipnose clássica. Eu não vejo muita hipnose clássica sendo utilizada na Ásia, né? E no Oriente Médio, alguns países ali, a hipnose ela é proibida, né? Então, temos também essa característica. Não que ela não seja usada de maneira indireta. Mas o berço, para vocês terem uma ideia da hipnose, é a Europa. Vou dar um exemplo caindo dentro da questão de espiritualidade, né? Temos um fundador de um grupo religioso, vou determinar assim, que é o kardecismo, né? O espiritismo de Kardec. O Kardec, ele fez curso com o Mesmer, que era um hipnólogo. Kardec, verdade. Sim, o passe, né? O passe, ele veio, o passe magnético. Magnético, exatamente. Ele vem do mesmerismo, mesmerismo, exatamente. E o Mesmer, ele não era uma pessoa focada em espiritualidade, ele era um cientista. Sim. Então, ele estudava vários fenômenos e ele começou a descobrir que pela imposição de mãos, distância de mãos e tudo mais, ele conseguia levar as pessoas a um transe hipnótico. Então, o próprio Kardec, ele busca o conhecimento dentro do Mesmer, que era um estudioso dentro da área da hipnose. Ele bebe dessa fonte, total. Então, assim, você vê diversas pessoas que hoje estão dentro da ciência, ou estão dentro, por exemplo, da espiritualidade, que saiu de algum ponto de um médico ou estudioso que estudou o fenômeno. Você vê hoje pessoas que aplicam técnicas que tem um cunho de hipnose lá atrás e a pessoa nem sabe que aquilo é uma hipnose clássica. Sim. Mudou a nomenclatura, alguém se apossou da técnica, não tinha patente e por aí vai. E tem as características ou interpretações pessoais, porque com o passar do tempo você começa a desenvolver técnicas suas. Você miscigena uma técnica com outra e aí você vai criando sua própria metodologia. Vai vendo o resultado, que tá dando, que funciona. Então, uma coisa bem ampla, assim, né? Eu acho que o maior divulgador, nós tivemos um uruguaio, que foi um dos maiores divulgadores na final da década de 80 e 90 da hipnose no Brasil. Se não me engano, ele era uruguaio. Ele divulgou muito isso, principalmente no sul do Brasil e na televisão brasileira. Isso fez com que a hipnose chegasse ao público brasileiro, né? Então, você vê, o Brasil, ele acaba... as coisas chegam aqui, mas se nós não tivéssemos o auxílio da mídia nessa época, ela não se difundia. Sim. Né? Hoje, com a internet, tudo se tornou mais fácil. Já que você trouxe um pouquinho, eu vou fazer 2 perguntas. E aí, se você não souber, tá tudo bem, gente. Tá, tranquilo. Eu queria saber, com relação, se você tem conhecimento da linha do Reich. Se você passeou ali, bebeu um pouco dessa fonte com relação à questão do orgasmo, dessa questão do quanto ele como ele trabalha essa questão da cura. Porque eu sei também que até mesmo dentro do Tantra, o orgasmo faz a gente ter essa expansão de consciência. Eu queria saber se dentro da sua linha, você também, de uma certa forma, passeou, lida com essa questão do orgasmo, essa questão do inconsciente. Sexualidade. Interessante. A sexualidade, ela aparece dentro da hipnose, né? Por quê? Vamos lá. O que faz com que você fique atraída numa relação, não importa qual seja, está enraizado dentro do seu subconsciente, certo? Sim. Então, assim, o seu subconsciente, ele não sabe diferenciar o que está acontecendo dentro da sua mente ou o que está acontecendo... O que é de verdade. Realmente no seu corpo. Então, quando a gente fala do ápice, que seria o orgasmo, o ápice de uma relação sexual, ele não é uma coisa apenas fisiológica. Ele é uma coisa também voltada na parte da psique. Porque a psique, ela que vai dar o start, a explosão, o Big Bang dos hormônios. Então, sua explosão hormonal só vai acontecer depois desse start. E esse start ele acontece através da mente. E o que estimula a mente? A parte sensorial. Então,
A mente, a parte sensorial. A parte sensorial influencia a mente, que vai dar o comando para a sua parte hormonal da explosão, que é essa explosão de diversas substâncias que vão irrigar o seu corpo, que é a questão do orgasmo. E isso vai dar uma amplitude na sua consciência, porque a sua consciência vai ser alimentada de diversas substâncias da qual ela não está acostumada a ser alimentada no dia a dia. Então, sim, através da hipnose eu consigo chegar no meu ápice? Consegue. Por quê? A sua mente ela não vai determinar se o estímulo físico está acontecendo ou não. Sim, quando você já aprendeu esse caminho neural. Exatamente. Então, sim, pode potencializar? Pode. Pode potencializar o seu ápice dentro de uma relação e isso potencializar a sua expansão de consciência? Pode. Porque tudo é questão sensorial. Como foi dito no começo, você tem seus sentidos. Se você manteve seus sentidos todos focados em um único objetivo, a sua sensação vai ser muito mais explosiva do que qualquer outra. E assim, a questão da sexualidade, diversos cultos religiosos, paganismo, entre outros, utilizavam o sexo como uma maneira de atingir um nível de consciência da qual, dentro daquela cultura, deixar bem claro, acreditava-se a ter concepções espirituais dentro daquela cultura, né? Então, você observa que as pessoas sempre utilizaram do ato sexual ou do orgasmo, na verdade, o ato sexual somente é o veículo, né? O objetivo é o orgasmo, com a ideia dessas explosões de substâncias vinculado ao divino. Então você tem isso na história da Índia, Kundalini e tudo mais, você tem isso dentro do paganismo nórdico-germânico, você tem isso dentro das religiões pagãs da África, e você vai ter isso até com o ocultismo moderno do século XIX e XVIII. Você pega algumas linhas ocultistas, né, que dizem trabalhar com a energia densa, e existe esse trabalho focado também na energia sexual. Então ela está sempre alinhada com a psique humana. E sim, propicia a cura? Sim. Não tem dúvida, é cientificamente provado. Sim. E continuando aí nesse viés aí, com essa questão das cirurgias espirituais, que hoje não se fala, não é tão, né? Mas tem o Fritz, né? Médicos que faziam cirurgias. Era totalmente questões de hipnose, desde a questão de a pessoa não sentir dor ali, né? Da pessoa estar entrando, às vezes até a questão da própria cura. Como que vocês explicam isso, assim? Então, vamos lá. Interessante essa pergunta. Por isso que os profissionais que trabalham conosco, a grande maioria também é formada em parapsicologia. Porque a ideia é o seguinte, trazer à luz da ciência o fenômeno que diz ser espiritual para saber se é aquilo espiritual ou não. Né? Então, assim, 99,9% dos fenômenos são explicados pela ciência. Então, assim, é uma quantidade gigantesca de fenômenos que é explicado pela ciência. Por exemplo, nós tivemos aí no século XX, início do século XX, uma cirurgia cardíaca de peito aberto com anestesia da hipnose. Entendeu? Essas pessoas que fazem essas curas espirituais que envolvem a parte fisiológica, o corte do próprio corpo, né? O próprio corpo do corpo do assistido, essas pessoas fizeram um curso de hipnose? Não sei. Provável não, de maneira empírica. Mas que usa determinadas técnicas, com certeza. Até manifestações religiosas hoje da atualidade. Sim. Diversas questões que acontecem dentro de grupos religiosos diferentes, tanto religiões como seitas, são explicados pela psique humana, são explicados através da hipnose. Eu consigo replicar através da hipnose diversos fenômenos que são tidos como religiosos. Né? Então, às vezes, as pessoas elas se deparam com algo. Nossa, isso é espiritual. Nossa, isso é uma manifestação divina. Como que a ciência não está aqui observando isso e não prova que isso é real? Na verdade, a ciência já passou por lá, já observou, já tem explicação científica para isso, consegue se replicar isso em laboratório, só que as pessoas, elas não sabem disso. Isso é boa, nossa, você pegou na chave. E aí? Como que funciona essa questão? Porque eu percebo assim, sinto, né? É o que eu acredito, que a gente está exatamente nesse momento de transição de juntar a ciência com a espiritualidade, no sentido que você falou, de provar que aquilo existe. Por exemplo, eu estava até assistindo um podcast
da Ana Beatriz, aquela psiquiatra, que ela estava falando da física quântica, né, do celular, né, que tem coisas que a gente não consegue provar, mas que existe, mas que está aí. Mas que tem muita coisa que está sendo provada. Mas ainda existe muito essa questão do controle da informação, um pouco, teoria da conspiração. Não, mas ainda tem ali um monopólio, principalmente que eu percebo das grandes igrejas. Porque aí, eu falo grandes igrejas no sentido religioso, para poder manipular ainda a grande massa. Sim. Né? Então, assim, como você falou, já foi comprovado cientificamente. Então, por que ainda essas informações ainda não estão aí borbulhando, sabe? Ainda tá assim, só para poucas pessoas. Porque, assim, você observa que a ciência, para ela chegar no senso comum, chegar em todas as pessoas, ela demora muito. Sim. Né? E precisa de uma busca individual. A Sim. pessoa que às vezes ela está presa numa teia, ela não consegue ter acesso a essa informação. Sim. Então, a maneira mais simples de você esconder uma informação é deixar ela aparente. Sim. A pessoa não vai buscar aquilo. E quando envolve a fé, é muito complexo, porque a fé é a crença. É a base então, às de vezes, muitas você pessoas. tem toda a explicação científica, o indivíduo não, eu acredito mesmo assim. Sim. Então, é algo assim... A religião ela é precisa, ela é necessária no mundo, né? Então, ela precisa nas suas ações, trabalha a ética moral de uma maneira na qual o ser humano ele consiga se policiar ao fazer o mal, né? É necessário e deve ser respeitado, não importa qual seja. Então, eu procuro ao máximo nunca ter enfrentamentos em relação a isso. A sua crença, ok, mas dentro da visão científica tem a concepção que aquilo tem uma explicação. Algumas pessoas perguntam, então você é ateu? Não, acredito em Deus. Acredito piamente em Deus. Acredito num grande arquiteto do universo que rege todas as coisas. Mas a minha concepção divina não influencia na minha visão científica. Né? Então, o que eu falei, 99,9% do que eu vejo é explicado cientificamente. E esse 0,1%, por isso eu acredito em Deus. Porque esse 0,1% é a base de tudo. Então, sem contar que a gente se esbarra em outra situação. Porque o divino, Deus, ou o nome que a pessoa queira dar, ele não pode usar das próprias ferramentas do mundo para manifestar as coisas. Então, por que tem que ser algo que foge às leis da física? Por que tem que ser algo que foge à realidade? Se você observar, o maior milagre é tudo isso funcionar. Com certeza. Olha o ser humano. Olha a capacidade do ser humano de gerar uma vida dentro de si. Olha a capacidade de se curar um ferimento. Olha a capacidade que nós temos de criar coisas, criar ferramentas. Coisas assim que ficam no mundo das ideias e depois de questão de meses ou anos vem para o mundo físico através dos nossos conhecimentos. Então, assim, como a natureza ela é equilibrada, né? A flora, a fauna. Então, eu acho que as coisas não precisam levitar do nada para ser algo divino. A gente está do lado do divino a todo tempo, a todo momento. É uma escolha, eu falo que é uma escolha de uma certa forma. Então, assim, aí a manifestação de Deus tem que fugir às regras que ele criou? Por quê? Se ele já criou tudo isso, por que ele não pode se manifestar através das regras que ele próprio criou? Então, a minha concepção divina foge um pouco do tradicionalismo em relação a isso. Existe o respeito, como eu falei, em todas as crenças. Respeito a opinião de todos. Só que estou aliado com a ciência. Então, se a pessoa ela quer dar um passo científico, eu estou ali para auxiliar, para ajudar. Para tirar esse véu e mostrar, olha, a ciência explica isso. Isso tira a grandiosidade de Deus de forma alguma. Só explica as ferramentas dele. Mais nada. Exatamente. E falando dessa questão de ciência, que você falou da autocura, né? Tem muitos casos que realmente a ciência não consegue explicar com relação a exames, né? De a pessoa conseguir ali entrar em remoção de câncer, enfim. Mas mesmo assim, existe todo esse processo que a mente consegue criar também, digamos assim, antibiótico. Isso a ciência consegue provar no sentido que seria a questão da hipnose, essa questão toda? Sim. É que é o seguinte, levando para a ciência, nós temos diversas situações psicossomáticas. Nós expomos no corpo, colocamos no corpo alguns anseios e questões psicológicas. Um exemplo básico, que isso já mata tudo. Quando as pessoas têm dúvida em relação a isso. Gravidez psicológica. E não acontece só na mulher. Acontece em todos os mamíferos.
Tem casos onde você pega um mamífero, por exemplo, uma cachorrinha, uma cadelinha, a barriga dela cresce, as glândulas mamárias começam a produzir leite. Tá com cria. Se você faz um ultrassom, não tem filhote. A mãe é a mesma coisa. A mulher começa a desenvolver todas as características de uma gravidez e é psicológica. Se o seu corpo ele tem a capacidade de mostrar essas mudanças, o seu corpo tendo mudanças fisiológicas em relação a uma gravidez, por que ele não pode potencializar uma doença? E o que ele pode criar, ele também pode descriar. Exatamente. Então, assim, a ciência, ela identifica essas características. Tem um livro da década de 70, 80, se não me engano, do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. É um livro bacaninha. Tem algumas coisas ali que a gente sabe que foram potencializadas no livro, né, pelo escritor, mas tem características que abordam muito esse tema. Então, é uma leitura gostosa, não é uma leitura específica nem técnica, mas ele vai tratar desse tema, como a nossa mente ela pode criar, né, ou destruir patologias. Apenas pelo estado vibracional que você está naquele momento. Então, cientificamente, sim, é provado. É provado que nós temos, por exemplo, hipertensão psicológica, diabetes psicológico, né? Então, se é uma coisa que não é um fruto fisiológico, tranquilo. Tem pessoas que curaram a hipertensão através de terapia. Usaram, claro, a parte medicamentosa, ficaram junto com o clínico, até o clínico olhar para ele e falar assim, você está com alta. Sua pressão arterial era emocional. Né? Então, são coisas que nós vemos se esbarrando aí até os tempos atuais. Interessante você trazer esse ponto, que é assim, que eu falo, o fato de ser a causa ser emocional não significa que o sintoma físico não precise de tratamento. Que é algo que às vezes as pessoas se enganam. Não, é porque é emocional, eu não preciso tratar. Não, se já está no físico, você precisa ir para o médico, você precisa tratar sim, porque a doença ela é real. Sim, exatamente. O que você falou é interessante. Por quê? As pessoas hoje... nós temos um caso muito grande de hipocondríacos, né? Pessoas estão tomando muito medicamento, ou o nosso grau de percepção está muito aberto, o nosso fator crítico muito baixo. Tô do lado de alguém que tem uma determinada patologia, eu também tô com esse sintoma. Aí vai do lado do outro, também tô com esse sintoma. Então a sua mente começa a absorver tudo isso que está ao seu redor e começa a criar. Então primeira coisa é você ir no clínico. O clínico olhou para você e falou, você não tem nada, você vai tratar só o psicológico. Primeiro passo é o clínico. Chegou no clínico, não, realmente você está com hipertensão, realmente você está com diabetes, realmente você está com esse problema ou aquele, você vai tratar com o clínico, porque o terapeuta não vai te curar. Você vai tratar com o clínico, né? Nós não somos curandeiros. As pessoas têm que entender isso, né? Tanto que se você falar que você curou alguém através de uma terapia alternativa, você é preso, porque não existe. Não exatamente. existe. É crime, curandeirismo é crime. Então as pessoas não entendem isso. Então, o que acontece? Tratou no clínico? Está tratando no clínico? Vem tratar o psicológico. Sim. Então você vai tratar o sintoma, vai tratar a raiz de diversas formas. Então, é o que você falou, o negócio é interdisciplinar. Não adianta você querer uma coisa só. Crie diversas ramificações que vão fazer você se tornar uma pessoa melhor. Ponto. Sim. É sobre isso. E Rafa, pra gente caminhando pro final aqui, que a gente já... Nossa, eu tô super feliz. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, assim, dos traumas sexuais. Sim. Por quê? Porque acontece muito nos meus atendimentos que eu fazer a questão como eu falo, uma pontinha, a questão do relacionamento, a questão às vezes do orgasmo, mas se encadeia em todas as áreas da vida, né? Na questão do trabalho, a questão da alimentação, que tem muito essa questão da compulsão alimentar por causa de questões de traumas de abuso. E tem essa questão que, como é uma energia muito forte, e geralmente na primeira infância, e a gente sabe que hoje no Brasil, no mundo, são muitas pessoas que passaram, não só mulheres, mas homens também. E como vocês trabalham de uma forma específica? Vocês têm algum curso de especialização para esse tipo de trabalho? Como que é essa linha de vocês? Assim, como vocês olham para esse cuidado? Porque requer todo um cuidado específico. Perfeito. É natural. A gente tem que entender que o ser humano, ele é
um animal nesse planeta. E se você pegar qual que é o instinto animal? É se alimentar, procriar e dormir. Quais as 3 coisas que você mais gosta na sua vida? Eu gosto de comer, eu gosto de fazer amor e eu gosto de dormir. Muita gente vai falar sobre essas 3 coisas. Aí tem um que vai falar assim, não, eu gosto de dinheiro. Mas o dinheiro vai te dar o quê? Vai te dar relação sexual, vai te dar comer bem, vai te dar dormir bem. Mas eu gosto de viajar. Por quê? Porque você vai dormir num lugar legal, você vai ter... Então, assim, é a base do ser humano. O ser humano, o nosso instinto é esse. Sim. Então, se o nosso instinto é esse, quando você não tem relação sexual, ou é uma péssima relação sexual, você vai ter frustração. Quando você não se alimenta da forma que você queria, ou porque, eu digo, a gente se esbarra na fome, você vai ter problemas tanto psicológico quanto fisiológico, a desnutrição e tudo mais. Quando você não dorme, você vai ter problemas também. Então você precisa estar com essa tríade equilibrada. Então, precisa se tratar dessas 3 coisas. Alimentação, tranquilo. Quando entra na questão sono, tranquilo. E quando entra na questão da sexualidade, que foi a sua pergunta, aí que surgem os problemas. Por quê? A gente enfrenta uma explosão hormonal quando é jovem, que isso faz com que a pessoa tenha algumas escolhas ruins, da qual vão dar péssimas experiências. Não só o abuso. O abuso existe, ele é traumático, mas tem muitas pessoas que têm traumas vinculadas a péssimas experiências, nem foi o abuso. Sim, são experiências ruins mesmo. Elas mesmas se colocou numa situação de risco. Exatamente. Não necessariamente foi um abuso, um abuso no caso de uma violência de alguém, mas a situação foi, como você falou, uma experiência ruim. Exatamente. Como aquele indivíduo, vou frisar, né? Aquele indivíduo que existe uma patologia, é um criminoso, cometeu o abuso, ele também cedeu aos impulsos sexuais, que também é uma das características do ser humano. Sim. Essa pessoa é um criminoso, deve ser punido cabível à lei, né? Mas também tem os seus problemas ali a serem trabalhados para que isso não se repita, né? E aquele indivíduo que passou, foi o indivíduo predado, né? Aquele que passou pelo predador, ele também precisa dos seus cuidados para que ele consiga ter uma vida natural. Como lidar? É buscar o equilíbrio entre essas 3 coisas. Então, quando esse indivíduo ele busca um tratamento por causa de um abuso ou uma experiência negativa que ele teve no passado em questão de relacionamento sexual, o contato com o outro, isso não importa também o sexo, tá? Nós temos traumas diversos com diversas pessoas, diversas idades. Essa pessoa ela precisa, primeiramente, entender esses conceitos. Precisa, através da anamnese, entendermos em que situação, em que contexto isso aconteceu. E o protocolo vai ser aplicado. Às vezes é um protocolo do perdão, um protocolo do entendimento, às vezes é um protocolo satírico, qual você transforma aquele momento em uma sátira. A pessoa ela vai ter que enfrentar esse problema e a gente vai dar ferramentas para que esse enfrentamento ele seja uma coisa fácil de ser resolvida. Pega essa ancoragem negativa, ressignifica para que ela não se torne mais um trauma. Traz a pessoa para o estado de vigília e a partir disso ela segue uma nova vida, tranquilamente. Uma sessão? Pode ser 1, 2, 3, 4 que eu falei. Casos mais complexos à base de 12. De 3 a 12. Mas teve casos que rapidamente foram resolvidos. Problemas gigantescos rapidamente foram resolvidos. Então é muito pessoal. Tanto do profissional quanto do assistido. E outra coisa, só para a gente também fechar aqui. Esse atendimento, porque eu lembro que quando eu comecei a fazer meus cursos, tinha uma questão que era proibido atender online, porque falava assim que era perigoso, que não podia, que não sei o que, não sei o que lá. Aí veio a pandemia, que tudo mudou, e hoje vocês atendem online, vocês também recomendam, porque assim, hoje o mundo virou online, né? E como que funciona esses atendimentos de vocês online também? Nós atendemos em várias clínicas de São Paulo, lá. Além dessas clínicas que o nosso grupo SS ela atua, eu dou preferência para os meus atendimentos hoje online. Tive muita relutância a atender online, porque eu gosto daquele tete-a-tete. Tem a questão do rapport, né? De você entrar, tudo. Exatamente, mas estamos num mundo globalizado e moderno. Então, por exemplo, tem um rapaz que está na Espanha que eu atendo, que já foi um atleta, acompanhava ele aqui, não tem como eu ir para a Espanha para atender o cara, nem o cara vir para cá. Sim. Então, assim, e fui me adaptando porque era uma questão particular. Eu gostava de estar olhando para o meu assistido, eu gostava de ver
o corpo dele falando. O Sim, corpo dele entendi. falava muito mais do que o que Sim. ele me dizia. Adaptei as técnicas e hoje eu consigo atuar tranquilamente online. Hoje eu prefiro online, porque o que acontece? Hoje o meu número de atendimentos aumentou graças à minha facilidade de poder atender o aluno quando ele precisa, não quando eu preciso. Então ele vai estar num lugar confortável, não vai ter que sair de casa, não vai ter que pegar carro, não vai ter que achar um lugar para estacionar, não vai ter que subir um prédio, esperar na sala de espera. É 7 horas. 7 horas eu ligo o computador. Primeiro, eu usava plataformas assim, mirabolantes. O negócio chegou a um ponto hoje que eu atendo por vídeo de WhatsApp. Nem Zoom, nem outras ferramentas que nós temos aí eu estou usando. Porque o cara ele quer sentar na praça e ser atendido na praça Onde ele tá. onde ele está. Porque ele quer pegar o celular e ir pro fundo de casa, ele não sabe entrar numa plataforma, ele quer sentar no fundo da casa dele, sozinho, longe de ninguém, de todo mundo e ser atendido. Então hoje o atendimento é feito às vezes como eu falei, pelo próprio vídeo do WhatsApp. Então tem essa facilidade. Aí nós temos a facilidade do Pix para pagamento. Então hoje tudo colabora para que o atendimento seja uma coisa mais, vamos dizer assim, profissional, porém mais acessível para as pessoas, né? E assim, e querendo ou não, eu também reformulei a questão de valores. Porque o valor era muito alto. Às vezes tinha um grupo que não conseguia ser atendido por questão do valor. Sim. E a gente segue uma tabelinha. Então, assim, por quê? Você tem que pagar o local, você tem que pagar tudo. Não dá para você fazer um valor tão acessível. Hoje, online, você consegue diminuir custos. Sim. Então, desde os translados, locação de sala, tudo. Exatamente. Eu não perco nada. O que eu tiro ali é a estrutura. Sim. Então, eu não tiro nada. E para mim é a mesma coisa. E quem sai ganhando é o assistido, porque ele vai pagar menos, porque a estrutura sai dele. Então, hoje, todos nós fazemos esse tipo de atendimento online. Mas lembrando que a metodologia ela tem que estar adequada a um online. Senão, começa a ter problemas, né, em relação a isso. Porque você está longe do assistido, né? Sim, você precisa ter todo um cuidado de volta, né? De como essa pessoa vai ficar no pós. Exatamente. Então, falar para você que atendimento pessoal faz uns 4 meses que eu não faço. Só online, uns 4 meses. 4 meses sem fazer... Minto, teve um atendimento sim. Teve um atendimento há pouco tempo que foi feito, mas eu fui até a pessoa, foi uma questão emergencial. Mas até as clínicas, o nosso grupo atende nas clínicas, né? Ele prefere atender nas clínicas. Aí a gente passa os casos para ele, não tem problema, quando a pessoa quer ser atendida pessoalmente. Sim. Ai, Rafa, olha, tô muito feliz, gratidão, foi assim muito esclarecedor, muito rico de informações, de trocas mesmo, acho que a gente conseguiu passear por bastante coisas. Eu quero que você, assim, fale pro pessoal, assim, tipo, né, fale sobre onde o pessoal te encontra, falar mais sobre a escola, se tem curso novo, para realmente deixar seu recado, assim, ó, e gratidão, gratidão, gratidão. Tranquilo. Então, meu nome é Rafael Stuart, como foi dito, trabalho em hipnose aí desde 2014, comecei meus estudos aí um pouco mais cedo, desde 2011. Temos um instituto chamado SS Hipnose Institute, que é um instituto internacional, um certificado internacional, tá? Trabalhamos tanto com atendimento quanto com formação. Essas formações elas variam tanto de hipnose de entretenimento como a hipnose para tratamentos, que seria, né, a parte da nossa atuação principal. Nossos cursos são em diversos locais do Brasil, ok? Nossos cursos acontecem tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Temos várias pessoas envolvidas nessa produção de conteúdo. O curso mais rápido e que mais nós estamos lecionando é um curso de 2 dias que trabalha a parte de hipnose de entretenimento, um pouco de auto-hipnose, bem bacana, bem interessante, que acontece num final de semana. Tanto que agora o programa está sendo gravado, esse sábado e domingo nós temos uma turma. Os cursos, geralmente, quando acontece em São Paulo, acontece na Avenida Paulista, num prédio de frente ao Vondomasp, ali. Nós temos uma sala bacana onde nós aplicamos essas formações. Atendimento, todos nós trabalhamos com atendimento, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Bateu ali o horário, 3 horas da manhã, não tem problema ter um terapeuta para te ajudar. Então, é a facilidade do online, trabalhando para auxiliar aí o assistido. Tem o meu Instagram pessoal, né? Chamado Stuart Sayer. Depois eu acho que dá para colocar na descrição do vídeo. Aí o meu Instagram é fechado, mas você pode mandar mensagem tranquilamente que eu explico tudo certinho. E lá eu direciono também para o Instagram bonitinho da nossa empresa, onde a gente vai estar auxiliando você, tanto nas formações quanto nos atendimentos.
Ai, obrigada, Rafa. Eu que agradeço. Muito obrigada, muito foi obrigado. muito legal. E é isso, gente. E é isso. Sigam o Rafa. Quer saber mais com o trabalho sobre ele? Sigam a rede social dele. E é isso. Segue, compartilha. Todas essas coisas que a gente já sabe tem que fazer. E deixa aqui as suas informações e grandes beijos. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.